amados, então, abrirem as suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 19, o versículo 23 ao 26. Aleluias! Amados, nós já podemos sentir a presença do Senhor aqui neste lugar. Aleluias! Que esta noite o Espírito Santo, Ele aqueça os nossos corações neste lugar. Você que saiu da sua casa nessa noite fria, chuvosa, o Espírito Santo marcou um encontro contigo. Aleluias! E Ele quer falar aos nossos corações. Glória a Deus. Gênesis 19, 23 ao 26. Os amados acharam? Digam amém. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que descia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Até aí, amados. Os irmãos podem se assentar, tomar os seus assentos. É um privilégio para nós estarmos reunidos como igreja nesta noite fria e chuvosa. É uma satisfação, é uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos num só propósito, cultuando a Ele de todo o nosso coração, adorando a Ele de todo o nosso coração, nos rendendo na presença dEle. Amém, amados? Eu creio que essa passagem da vida de Ló, essa passagem onde fala da mulher de Ló, alguns já estudaram, talvez todos aqui já conhecem, mas o Espírito Santo essa noite ministrou no meu coração de falar da mulher de Ló. Amados, aqui como a Bíblia nos relata. Se você ler um pouquinho mais atrás, Abraão e Ló, num certo determinado ponto da sua vida, decidiram se separar. E Ló decidiu caminhar com a sua família e com aqueles homens que o cercavam para um caminho contrário de Abraão. E Ló, ele decidiu ir para os vales da campina do Jordão. Só que a Bíblia nos relata que para aqueles lados, aquela banda, havia homens maus, havia homens que não acreditavam no Senhor. Amados, a Bíblia nos diz que Ló, ele estendeu as suas tendas com a sua família, esposa, 2 filhas e com aqueles homens que o acompanhavam. Ele estendeu sobre aquelas campinas. E a Bíblia nos diz que Ló entrou na cidade de Sodoma e na cidade de Gomorra. Aleluias. E lá eles habitavam. Lá Ló e sua família habitou naquela cidade. A Bíblia ela nos fala que aquele povo era um povo corrupto, um povo que não agradava o coração do Senhor, um povo que vivia no pecado, um povo que estava com o seu coração voltado para as coisas da terra, não para as coisas do Senhor. E a Bíblia nos diz que Ló, por mais que ele escolheu, ele tomou a decisão de morar com a sua família nestas terras. Ló era um homem justo. A Bíblia diz que Ló era um homem justo, íntegro e reto. Ló temia o Senhor. Ló conhecia o Senhor. Mas a Bíblia nos diz que sua esposa estava com o coração voltado pelas coisas do pecado, junto com aquele povo. Por mais que ela era esposa de Ló, ela não acreditava
nos princípios do Senhor. Ela não seguia aquilo que o seu esposo acreditava. Ela não temia ao Senhor. Aos olhos do Senhor, a Bíblia nos diz que a mulher de Ló estava com o coração voltado ao pecado, às coisas do mundo. Aquilo que o mundo oferece, pecado, riquezas materiais. A mulher de Ló, ela tinha o coração voltado a isso. E isso não agradava ao Senhor. Então, pela segunda vez, o Senhor se irou. Por que segunda vez, pastora? Porque a primeira vez, mais atrás ali em Gênesis, o Senhor destruiu tudo que tinha fôlego de vida na terra, porque se irou. Porque aquele povo, no tempo lá de Noé, o povo vivia no pecado, o povo fazia coisas que não agradavam a Deus. E o Senhor trouxe o dilúvio sobre a terra. Então foi a primeira destruição. E a segunda destruição foi nesse tempo de Ló. O Senhor iria destruir aquela cidade e tudo que tinha fôlego naquela cidade. Só que o Senhor, por conhecer o coração de Ló, Ele mandou anjos naquela cidade. Anjos que foram de encontro a Ló. E a Bíblia diz que Ló estava na porta da cidade, daquela cidade de Sodoma. E ali os seus anjos deram ordens, aquilo que o Senhor mandou, que Ló e sua esposa e suas filhas saíssem daquela cidade, porque haveria uma destruição. O Senhor tinha se irado e Ele iria destruir essa cidade. Ló imediatamente foi obediente. Ló foi avisar sua esposa, suas filhas, e a Bíblia nos diz que eles estavam demorando, talvez eles estavam arrumando, eles estavam naquela situação ali de correria. Eu, falando com as minhas palavras, e a Bíblia diz que os anjos do Senhor se apressaram e pegaram pelas mãos deles e levaram eles para fora da cidade. A Bíblia diz que quando eles estavam correndo, saindo fora daquela cidade em direção à cidade de Zoar, o anjo falou: não olhe para trás. Com as minhas palavras eu estou falando. E Ló e suas duas filhas foram obedientes, escutaram a voz do Senhor. Mas a Bíblia diz que a mulher de Ló parou e olhou para trás. E a Bíblia ela nos fala que essa mulher, naquele momento, ela olhou para trás e ela foi transformada em uma estátua de sal. Aleluias! Naquele momento aonde o anjo do Senhor ordenou que não olhasse para trás, que corresse e olhasse adiante, que confiasse no Senhor. Ló entendeu. Ló escutou a voz de Deus. As filhas foram obedientes e eles foram salvos. Por essa situação, aonde a mulher de Ló, ela estava correndo, sendo conduzida por anjos, mas o coração dela tinha ficado lá atrás, naquela cidade de Sodoma. Aquela mulher estava presa, com o coração preso no pecado, preso, talvez em coisas materiais que ficaram para trás. E a Bíblia diz que quando ela olhou para trás, o Senhor mandou fogo, enxofre do céu, destruindo toda aquela cidade. E aquela mulher perdeu a sua salvação. Ela morreu e ela foi transformada em uma estátua de sal. E nesta noite, amados, o Senhor me traz aqui para trazer essa mensagem para a igreja,
Aonde está o teu coração? Que você venha pensar e refletir. Aonde o seu coração está? Será que nós estamos como aquela mulher de Ló? A Bíblia não fala o nome da mulher. Ela só fala a mulher de Ló. E mais adiante, em Lucas, no capítulo 17:32, o Senhor diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Novamente, o Senhor fala: lembrai-vos da mulher de Ló. E nessa noite eu creio que o Espírito Santo, Ele está falando aos nossos corações. Igreja, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que, pastora? Essa passagem desta mulher, aonde a Bíblia cita o nome dela, ela traz um grande ensinamento para nós. Quantas pessoas que nós conhecemos, que caminharam, seguiram a direção do Senhor, e em um certo momento pararam e olharam para trás. Quantos, amados, nós conhecemos, dentro da igreja, fora da igreja, pessoas que estavam na presença do Senhor, mas estavam com o seu coração distante do Pai. Pessoas com o coração aprisionado no passado. Pessoas com o coração aprisionado em questões que aconteceram lá no seu passado, familiares, talvez em relacionamentos que não deram certo, talvez em questão de alguma situação com um irmão ou com uma irmã que lhe causou uma tristeza, talvez com traumas do passado, talvez pessoas que estão com o coração voltado ao pecado, coisas que não estão agradando ao Senhor. Amados, nesta noite o Senhor fala aos nossos corações, e Ele traz essa palavra para nós refletir e pensar que nós não devemos ser como a mulher de Ló, que olhou para trás e perdeu a sua salvação. Por quê? Por não estar atenta, não obedecer à voz do Pai. Aleluias. Amados, uma passagem tão simples, mas com uma profunda, que nos traz um aprendizado tão grande. O Senhor fala aos nossos corações. E para onde o nosso coração está voltado? Para as coisas do mundo, para os prazeres humanos, para o pecado, por traumas que vivemos no passado. Onde está o nosso coração, amados? Nós sabemos que quando nós descemos as águas, nós nos tornamos novas criaturas, e tudo que ficou do nosso passado fica lá atrás. O Senhor joga no mar do esquecimento. E, amados, qual situação nós não entendemos que tudo se faz novo, tudo fica para trás. Nós temos que nos desprender das coisas que já aconteceram e olhar para frente, aquilo que o Senhor está nos conduzindo, aquilo que Ele está segurando em nossas mãos e nos levando a avançar, a andar e não olhar para trás em coisas que passaram. Amados, nós temos visto os avisos, nós temos visto assim tanta coisa acontecendo no mundo aí fora, e nós sabemos que a cada dia está mais próximo da volta do nosso Pai. E como nós vamos estar diante quando Ele vir buscar a sua igreja? Será que nós vamos estar tão distante dEle, com o nosso coração voltado a outras coisas, perdendo tempo, amados? Porque nós estamos perdendo tempo, olhando para trás. Estamos aprisionados
Porque muitas vezes o inimigo, Satanás, quer nos aprisionar nesses sentimentos, nessas coisas que roubam o nosso coração e nos tiram da presença do Pai. Amados, é importante nós avançar. É importante nós caminhar em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor já estabeleceu um propósito sobre todo aquele que aqui está neste lugar. Eu creio, eu tenho certeza que cada um que aqui está tem uma promessa. O Senhor já estabeleceu o teu futuro, a tua caminhada. Mas aonde você se perdeu? Em que situação do caminho você parou e olhou para trás? Amados, uma estátua, ela tem pés, mas ela não anda. E muitas vezes nós estamos como estátuas. Muitas vezes nós estamos engessados no nosso eu, na nossa vontade, na nossa arrogância, na nossa soberba. Uma estátua, ela tem mãos, mas ela não pode se mover. Ela não pode fazer a obra do Senhor porque ela está engessada. Uma estátua, ela tem olhos, ela tem boca e ela tem ouvidos. E muitos estão cegos espirituais. Muitos não estão com a sua audição boa, porque não estão escutando mais a voz do Senhor. E muitos não conseguem falar mais com o Pai, porque estão como essa estátua de gesso, de sal, engessada. Estão como a mulher de Ló. E estando engessado, estando como estátua, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos se mover. Nós estamos parados no meio do caminho. Só que nós sabemos que o Senhor estabeleceu um propósito e uma promessa sobre as nossas vidas. E desde o começo que entrou este ano, nós escutávamos palavras proféticas. É tempo de avançar, é tempo de romper, é tempo de marchar, é tempo onde o Senhor está levantando os verdadeiros adoradores, aqueles que vão adorar em espírito e em verdade, aqueles que são escolhidos desde o ventre de suas mães. Mas nós já estamos entrando em abril, amados, e nós temos visto pessoas paradas, pessoas estacionadas, porque pararam e olharam para trás. Aleluias. A palavra nos diz, lá em Filipenses, até eu separei aqui. Filipenses, capítulo 3. O versículo 13 e o 14 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, não podemos perder tempo mais. A palavra nos diz, vamos nos desapegar do que ficou para trás. O que ficou para trás é passado. E vamos avançar. Vamos avançar e caminhar no propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. É tempo da igreja marchar. É tempo de você se encontrar no chamado que o Senhor escolheu para a tua vida. É tempo, amados. Não é tempo de parar e olhar para trás. Não é tempo de ficar engessado como uma estátua. É tempo de avançar, romper. Aleluias! Glória a Deus! E como eu falei, nós temos visto pessoas aprisionadas espiritualmente.
Pessoas que estão aprisionadas em cativeiros, porque têm sentimentos presos no passado. Talvez em traumas, em maldições que carregam de família, em relacionamentos que não deram certo. Pessoas que, alguma determinada situação, Satanás roubou o sonho, roubou o propósito e deixou a pessoa presa no cativeiro. Amados, nós temos que buscar ajuda, nós temos que nos levantar e nós temos que avançar. Aleluias! Glória a Deus. Eu separei aqui, amados, o que nós aprendemos, alguns itens que nós aprendemos com essa passagem de Ló, da mulher de Ló. Amados, nós aprendemos as seguintes lições. Nós temos que ter um coração voltado para Deus, voltado para o nosso Pai. O nosso coração tem que estar voltado a Ele. O nosso coração tem que estar aberto. Nós temos que nos render. Nós temos que chegar aos pés do nosso Pai e falar para Ele aquilo que vem como uma barreira, as nossas limitações. Nós temos que se voltar a Ele. Segundo, amados, nós temos que estar dispostos e acreditar em Deus e nos seus planos. Porque naquela situação onde Ló e suas filhas e a sua esposa estavam correndo, os anjos pegaram eles pelas mãos. Eles não sabiam onde estavam indo, mas os anjos do Senhor o conduziram e levaram Ló e suas filhas à salvação. Levaram longe da destruição daquela cidade. Terceiro, nós temos que ser obedientes. Obediência é a chave. Obediência ao nosso Pai. Quarto, temos que deixar as coisas do passado, coisas que ficaram para trás. Nós não podemos mais nos prender nessas coisas, nesses sentimentos e nessas situações. Outro item, temos que crer e estar sensível à voz de Deus. Ouçam, amados, ouçam, assim como lá em Apocalipse diz que o Senhor tem falado às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Então, amados, nós temos que estar atentos e sensíveis àquilo que Deus quer falar, quer nos direcionar. Aleluias! Glória a Deus. Amados, esta é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração nesta noite. Que não há mais tempo de nós perder. É tempo de nós avançar como igreja. É tempo de nós parar e refletir. Qual é o problema, qual é a situação que está nos aprisionando e nos fazendo olhar para trás. É tempo de romper. Aleluias! Glória a Deus. Eu te convido a ficar de pé. Vamos aplaudir o nome do Senhor aqui neste lugar. Glória a Deus.